Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Mateus 24. Vou ler hoje este capítulo aqui na Bíblia de Estudo, palavra-chave hebraico-grego. Mateus 24 começa com o seguinte título: O Sermão Profético, o Princípio das Dores, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O sermão continua a grande tribulação, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E, se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua, exortação à vigilância.
Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. O sermão continua, a parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Leitura de Mateus capítulo 24, aqui ainda nesta Bíblia, um comentário acerca desse capítulo, diz que esta perícope é conhecida como o Sermão das Oliveiras. Este sermão é uma resposta às perguntas dos discípulos, no versículo 3. A primeira questão foi uma tentativa de saber quando ocorreria a destruição do Templo de Jerusalém. A segunda dizia respeito à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Alguns estudiosos acreditam que Jesus somente respondeu à última interrogação. Há 2 interpretações diferentes quanto à maneira como esta passagem relaciona-se aos eventos do fim dos tempos. Alguns teólogos sugerem que toda esta parte do texto de Mateus diz respeito exclusivamente a eventos escatológicos. Eles propõem que o capítulo 24 deveria ser dividido em 4 partes. A primeira metade da grande tribulação, versículos 4 a 14, a segunda metade da tribulação, 15 a 28, os sinais da vinda de Cristo, 29 a 31, e os sinais do repentino fim do mundo, 32 a 51. Esses intérpretes também sugerem que o capítulo 25 é uma exortação ao povo de Deus para que esteja vigilante quanto à ocorrência dos eventos mencionados no capítulo 24. Por outro lado, há exegetas que creem que nem todas as coisas que Cristo mencionou nestes 2 capítulos referem-se necessariamente a eventos escatológicos. Estes biblistas sugerem que o capítulo 24 começa com uma descrição geral dos eventos que irão assinalar o fim do mundo, revelando a mentira, a hipocrisia e o pecado desenfreado que serão evidentes na terra. A seguir, propõe que Cristo apresenta os sinais que irão preceder o fim do mundo. Estes sinais são divididos em 2 categorias: a destruição de Jerusalém e o juízo retido de Deus sobre a terra, durante a era da Igreja. Este capítulo termina com o cumprimento dos eventos que assinalam o fim do mundo, bem como a congregação que Cristo fará do seu povo e a batalha do Armagedon. Os que propõem esta interpretação também sustentam que Mateus 24, 45 até 25, 46 fornece os detalhes a respeito do juízo futuro da igreja visível e da humanidade. Já outro comentário aqui na Bíblia de Estudo Andrews, diz aqui, relacionado a partir do versículo 3. Ao que tudo indica, os discípulos fizeram uma conexão entre a destruição de Jerusalém e o fim dos tempos. Os discípulos queriam ter alguns sinais que funcionassem como pista para o tempo do fim, já que ninguém sabe precisamente quando o Senhor virá. Neste capítulo, Jesus alista uma série de eventos que têm sido interpretados como sinais ou indicadores de que a segunda vinda está próxima. Eles incluem tumulto religioso, político, militar, desastres naturais, hostilidade aos discípulos, apostasia e dissipação, mas também proclamação do Evangelho.
No entanto, Cristo disse que nada disso era indicativo de que o fim havia chegado. Esses acontecimentos não têm o propósito de apontar o momento específico da segunda vinda, mas sim de nos lembrar da realidade desse evento. 2 eventos podem ser considerados sinais mais precisos: a pregação do Evangelho em todo o mundo e a segunda vinda em si, o único evento chamado especificamente de sinal. Mateus 24 e 25 é a mais completa explicação de Cristo sobre a segunda vinda. E aqui, relacionado aos versículos 21 e 22. Depois da queda de Jerusalém e antes da segunda vinda de Cristo, a igreja seria oprimida e perseguida, conforme prediz Daniel 7, 21 a 26. Jesus prometeu que Deus, em sua soberania e amor, limitaria a duração dessa experiência. Essa daqui então foi a leitura de Mateus, capítulo 24, juntamente com alguns comentários acerca desse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.